4, 3, 2. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos no nosso primeiro podcast aqui da Comissão de Infraestrutura da UABDF. A gente tem como funções aqui precípuas, principais na nossa comissão, principalmente a defesa da sociedade aqui em Brasília sobre obras de infraestrutura e construção civil, um tema tão importante para a cidade. Hoje eu estou com a presença aqui do Dr. Gilberto, nosso secretário-geral, doutora Tereza, que é a nossa convidada do CODESE, a nossa vice-presidente do CODESE, doutora Ivelise Long, também do CODESE, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre justamente essas questões de Brasília, da infraestrutura, do planejamento e desenvolvimento urbano. Passo a palavra para você, doutor Gilberto, para apresentar nossas convidadas aqui. Bom dia, Tereza, bom dia, Lafetá, bom dia, Eveli. A questão referente à infraestrutura é muito importante aí para o desenvolvimento sustentável. E infraestrutura e desenvolvimento sustentável são direitos do cidadão. E, Eduardo, é uma honra participar desse debate. O CODESE-DF, como muitos sabem, é uma entidade de sociedade civil organizada que tem um papel fundamental na discussão e formulação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e sustentável do Distrito Federal. E nós temos aqui a honra hoje de receber as nossas convidadas, a engenheira civil Tereza Cristina Cavalcante, que é formada lá pela Universidade Federal do Paraná, graduada em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, e também tem cursos de especialização no Canadá, nos Estados Unidos. E em 1997 fundou a Civil Engenharia, empresa especializada em obras públicas e incorporação, atuando no Distrito Federal em vários estados do Brasil. Atualmente é vice-presidente do Sinduscon-DF, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, e também diretora da FIBRA, a nossa Federação da Área Industrial. Também conselheira e diretora financeira do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. Atuou, dentre outras coisas, como conselheira junto ao Conselho de Meio Ambiente do DF, da Câmara de Engenharia Civil do CREA São Paulo, e foi coordenadora de obras das embaixadas do Canadá e dos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Tereza. Temos também aqui a honra de termos a nossa convidada, arquiteta e urbanista, Evelise Long. Falei correto, Evelise? Falou. Long, que bom. É arquiteta e urbanista, graduada pela nossa UNB, pós-graduação em desenvolvimento regional nas Nações Unidas, foi nossa secretária aqui de Desenvolvimento Urbano e Habitação por mais de 7 anos do Distrito Federal, deputada distrital também, teve um mandato de deputado distrital, e foi também nossa governadora aqui, vice-governadora aqui do Distrito Federal. Podemos chamar de governadora, né? Pode sim. Pode. É uma honra tê-las, nossas convidadas aqui presentes. Feita essa apresentação, eu passaria ao nosso presidente da comissão, o Eduardo, para que faça a primeira pergunta aqui para a nossa convidada Tereza Cristina. Por favor, Eduardo. Opa, vamos começar as perguntas, Gilberto, porque eu e você já estamos falando demais aqui, eu já estou até... Eu falei, a gente não pode ficar nos prendendo aqui muito à apresentação da nossa comissão e sim prestigiar as nossas convidadas aqui.
Então, Tereza, primeiro agradecer, né? Eu já agradeci, mas vou agradecer novamente a presença. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o CODESE, né? O nosso conselho, para o pessoal que está nos assistindo e nem sabe da existência do CODESE, né? O que é o CODESE, qual é a missão, por que ele foi fundado, instituído, para a gente, e por que ele é tão importante aqui para a nossa cidade, principalmente para essa área de infraestrutura, planejamento e desenvolvimento urbano. Com a palavra, Tereza, e obrigado pela presença. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer imensamente esse convite de estar aqui com meu amigo Lafetá, Gilberto e Velise também. Vai ser um bate-papo aí muito bom. Eu entrei agora para o CODESE e sempre estive no Sinduscom há muito tempo, na Federação da Indústria, e estava sempre ali junto com o CODESE, namorando isso. E hoje, graças a Deus, eu pude estar aqui fazendo parte mais ativamente do CODESE. A gente está começando a gestão agora com o presidente Dionísio e a Evelise também participando como diretora nossa lá. A gente pretende fazer um excelente trabalho. O CODESE, ele é um Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico. O estado de Goiás tem o CODESE Goiânia, temos o Maringá, e a gente, eles começaram na frente, e hoje temos também Mato Grosso, eu acho, não é isso, Elise? Até aqui perto, em Cocalzinho. Cocalzinho, exatamente, também, e conseguiu implantar. Então, a gente quer apresentar ações de políticas públicas duradouras, a longo prazo, para dar continuidade. O que acontece? O governo entra e aí ele faz uma política pública e o outro entra, que é a oposição, e a gente acaba perdendo todo o projeto, todo esse trabalho que foi feito com o governo. Então, qual que é a ideia? Eu trouxe aqui até o nosso livro DF, que a gente quer, com relação aos outros trabalhos de Exporrid, também para deixar com vocês aqui, que esse trabalho do CODESE. Então, o DF que a gente quer nos próximos, até 2040, entendeu? Então, é um planejamento da cidade com relação à segurança, com relação ao combate à corrupção, investimentos em infraestrutura, no social, em todas as áreas. Ele é composto por diretorias, e nessas diretorias aí você tem as câmaras técnicas, ela é extremamente abrangente, tem na área urbana, na área social, turismo, e aí nós temos as diretorias, e essas diretorias vão se subdividindo em câmaras técnicas, educação, e a gente faz um trabalho, e isso foi condensado nos últimos livros, isso é entregue como se fosse um plano de governo, como um plano de governo mesmo, para os futuros dirigentes da nação, e que isso seja seguido à risca para acompanhar e com a participação da população, com a participação das cidades satélites, da área metropolitana e do cidadão, trabalhando nesse projeto para a gente dar andamento a isso num futuro remoto e acompanhar isso de perto, com índices, com metas a serem atingidas. Então, esses índices, essas metas, a gente chama o governo, senta junto. No caso do Distrito Federal, o governo do GDF, ele é super participativo, ele participa junto com o CODESE. Então, isso tem dado muito certo aqui no Distrito Federal. O estado de Goiás também tem tido grandes frutos, Maringá também, o CODESE já teve oportunidade de participar lá, no nosso presidente, último presidente, o Paulo Muniz, estava comentando, e isso realmente tem dado muito certo, porque é uma maneira que a gente tem de estar conduzindo o Estado a estar fazendo o que a população precisa, o que a gente precisa como cidade inteligente e sustentável. Gilberto, com a palavra aí para questionar. Arquiteta Evelise, nós sabemos, né, do grande desafio por a expansão da população, não só do Distrito Federal, mas do entorno, né? Então, quais são os desafios e quais são esses principais desafios e as oportunidades que o CODESE identifica atualmente para o crescimento ordenado e sustentável do Distrito Federal, mas não podemos esquecer do entorno do Distrito Federal, da RID. Por favor. Bem, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Eu acho que falar sobre Brasília é sempre muito instigante,
Aliás, é uma questão que eu sempre gostei bastante. Eu, logo que aposentei, né, eu passei quase mais de 40 anos no GDF, estou quase aqui dizendo minha idade, mas sem problema nenhum. E passei a vida inteira pensando Brasília, né, e me dedicando realmente ao estudo de Brasília, né, não só pelas funções que tive que assumir, mas também por conta do carinho que eu tenho por essa cidade. Vim para cá em 64 e acho que a gente chega aqui, se apaixona e não sai mais. E logo que aposentei, o primeiro ano foi realmente sabático, né? Aproveitei para fazer um monte de coisa que eu gostaria de fazer e que eu achava que não conseguia conciliar na época que estava trabalhando. Quando fui procurado pelo Paulo Muniz, que era o então presidente do CODESE, e o Paulo, então um amigo de longa data, ele falou assim, olha, não, eu estou precisando de você por lá, eu acho que você pode contribuir conosco. E eu pensei muito o seguinte, eu acho que a gente tem que, nós, enquanto pessoas privilegiadas que somos por termos estudo, por termos tido condição, né, de ter várias experiências diferentes, a gente tem, acho que, a obrigação de dar um retorno sempre à sociedade. E eu vi que no CODESE a gente poderia fazer isso. Né? Como a Tereza bem colocou, o CODESE ela é formado por voluntários, nós somos todos lá voluntários, pessoas que realmente querem contribuir com a cidade, né? Que se sentem nesse dever de contribuir com a cidade. E, especificamente hoje, na diretoria que nos toca, né? Que é a de desenvolvimento urbano, habitação e infraestrutura e mobilidade, né? E agora também, né, foi acrescida para nós a área de sustentabilidade e meio ambiente, né? Nós temos uma visão, né, de futuro. E essa visão de futuro tem muito a ver com isso que você me perguntou, Gilberto, que é como Brasília deve crescer, como que o Distrito Federal deve crescer, como que ele deve crescer não virando de costas para o entorno, muito pelo contrário, como que ele pode, de fato, ser uma cidade organizada, como nós queremos, já que foi uma cidade planejada, foi uma cidade oriunda de um concurso público, de um projeto de governo nacional. Então, nós temos, né, e é patrimônio cultural da humanidade, então nós temos a obrigação de cuidar dessa cidade, que é a capital do país. Então, os grandes desafios que nós temos hoje, um deles é justamente vinculado à questão de Brasília enquanto patrimônio cultural da humanidade, né? E capital do país, que agrega todo um crescimento natural, né? As pessoas, por ser aqui um polo central de decisão, né, do país, acaba sendo atraído, né? Não para algumas atividades que são necessárias, mas também as pessoas veem aqui como um lugar de oportunidades. Então, nós temos realmente, né, um crescimento que, às vezes, o pessoal diz, é além daquilo que foi previsto. Brasília era para ter 500 mil habitantes, hoje está com, né, somando com o entorno, mais de 4 milhões. Mas aí a gente costuma dizer, essa era uma previsão para o plano piloto, que não chega hoje a 400 mil. Mas imaginava-se que as cidades do entorno, nossas, aqui é do entorno dentro do DF, só surgiriam bem depois. E elas acabaram surgindo logo no início da cidade, né? E aí que a gente chega no ponto que é como conciliar este crescimento a essa condição dela de capital nacional e patrimônio cultural da humanidade. Por isso que a gente trabalhou bastante no CODESE, foi um dos trabalhos interessantes que a gente coloca no CODESE, né, que é uma das nossas diretrizes estratégicas, que é justamente você trabalhar no plano de preservação do conjunto urbano, que é o nosso, que nós chamamos PPCUB, que foi aprovado recentemente no ano passado. Inclusive, até o relator no CONPLAN, né, no Conselho de Planejamento do Distrito Federal, que aprova essas questões, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o relator foi um advogado aqui, representando a OAB, o Almiro, e ele realmente fez assim, não só do PPCUB, mas depois do PDOT, que a gente vai conversar sobre ele também foi relator, onde foi brilhante a apresentação dele. E, falando inicialmente do PPCUB, ele tratou justamente disso, mais especificamente da área tombada, que é o plano piloto, Cruzeiro, Noroeste, Sudoeste, Candangolândia, que também está dentro do perímetro tombado. Tratou definindo o quê? Quais são as normas de uso e ocupação, como que ela pode crescer
sem que perca, né, a sua condição de patrimônio cultural, como que ela pode atender a sociedade naquelas mudanças normais, porque cidade é um organismo vivo, né? Então, esse plano, né, houve uma participação muito efetiva do CODESE, né? O CODESE participou assim, ativamente disso, né? Não só promovendo fóruns de discussão, né, lá dentro, chamando a sociedade para participar. E aí eu quero até fazer um adendo. Essa questão da sociedade é o que vai permitir, a participação da sociedade é o que vai permitir aquilo que Tereza colocou, que é os projetos serem de Estado e não de um governo instalado só, né? Que eles perpassem governos. E só quem vai garantir isso é a sociedade cobrando. Se ela não cobrar, se ela não participar, isso não vai acontecer. Então, esse foi um dos projetos. Mas a gente vai falar de outros aqui durante a nossa conversa. Eu só queria fazer um adendo. Eu cheguei a Brasília em março de 2012. E havia, na época, uma população de aproximadamente 2 milhões no DF e 100 mil habitantes. Nós estamos agora em 2025, são 13 anos após a minha chegada aqui, já se fala, só no Distrito Federal, em 3 milhões e 200 mil habitantes. Então, no intervalo de 13 anos, essa população que chega precisa de infraestrutura, de habitação, precisa de mobilidade, de uma série de questões, inclusive na área econômica, do desenvolvimento econômico. E aí eu passo para o nosso presidente da comissão, para que, junto com a Tereza, como é que a infraestrutura acompanha esse crescimento demográfico que nós temos aqui na capital federal? Tereza, acho que ele já fez a pergunta, né? Ele passou só para eu te passar a palavra. Ele, a palavra dele. Mandando lá afetar perguntar, já vem perguntando. Na realidade, o maior desafio que ele estava comentando aí, que seria do CODESE, seria o crescimento ordenado e sustentável, né? Esse é um parâmetro muito forte que a gente tem que estabelecer. Porque, e aí nós temos as cidades, tem a região metropolitana, as cidades do entorno, que precisa também do transporte, da mobilidade, da saúde, da educação mais localizada, das escolas, e dar o investimento do capital privado para que ela também tenha emprego lá. Para que também a gente não trabalhe apenas trazendo indústria para o Distrito Federal, a gente não tem apenas funcionário público, e a gente precisa desenvolver nessa área. Então, isso são grandes metas que a gente tem, esses objetivos para serem atingidos, inclusive eles são quantificados, né, nesse livro do CODESE que eu vou deixar com vocês, dessas metas, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, etc. E o nosso maior problema, que ele diz, ou desafio, né, o planejamento ordenado do território. Então, o que a gente precisa? A gente teve a LUOS agora, ela estava falando, Lei de Uso e Ocupação do Solo. A gente precisa flexibilizar para dinamizar economicamente as cidades. E, às vezes, a gente teve reunião com a população, teve câmaras técnicas, né? E eles não conseguem entender muito, falar, agora meu vizinho vai poder construir, vai poder ter loja aqui do lado, entendeu? Então a gente se deparou com grandes dificuldades, com a área que era rural, que agora a gente precisa avançar, a expansão urbana, essa expansão, os desafios da regularização fundiária, entendeu? Isso tudo precisa ser feito, e isso foi aprovado agora em maio de 2025. É curioso que as pessoas falam, por que tanta pressa? E uma viagem que eu fiz, estudei em Curitiba, morei muitos anos lá, e na época Jaime Lerner, a gente já tinha um plano diretor, né, de mobilidade da cidade, etc. E certa feita eu fui em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e estava visitando o prefeito, queria investir lá, e etc., falando da Sadia. Aí eu falei, mas quais são os projetos da cidade? Aí ele me mostrou um quadro gigantesco, me entregou todo um livro lá, e falando assim, esse é o nosso plano diretor para os próximos 40 anos da nossa cidade, feito por Jaime Lerner. Eu falei, nossa, a nossa cidade ainda não tem isso. Então, quer dizer, e as pessoas pensam que, por que tanta pressa? A gente precisa disso para ontem. A gente precisava para ontem.
né? E a gente tem o PDOT, que é o Plano de Ordenamento Territorial também, que a gente está trabalhando nele. A Evelise tem participação ativa também lá, eu representando a Fibra também. Então, esse é o nosso maior desafio, é ter esse crescimento ordenado e coibindo também as invasões, porque a partir do momento que você precisa de habitação, como você falou, a gente precisa na cidade satélite, e as pessoas não têm onde morar, e não existe um planejamento adequado, dizendo onde elas vão morar, que tipo de moradia vai ser feito aqui ou lá. Se isso não é planejado e organizado, vai ter invasão. E isso não é bom para ninguém, nem para quem está sendo enganado com a invasão, e as empresas, as construtoras precisam fazer um bom trabalho, precisam trabalhar de forma certa, correta, como sempre fizeram, e isso agora com a LUOS, com o PDOT e o governo do Distrito Federal tem feito um excelente trabalho nesse sentido, e a gente tem conseguido avançar, e ele tem cumprido sim esse nosso livro do DF que a gente quer, 2040. Obrigado, Tereza. Eu vou repetir o Gilberto, que eu vou perguntar para a Evelise e passar a palavra para o Gilberto. Evelise, como nessa legislação urbanística ela é bem complexa, né? Você já teve tanto no legislativo quanto muito tempo no executivo, você acompanhou isso, você viveu isso ao longo de décadas, né? Então, como o CODESE, né, trabalha para simplificar ou adequar, né, essa implementação de projetos de infraestrutura e habitação, principalmente, e também sem comprometer, né, a sustentabilidade, o meio ambiente, como é que faz essa compatibilização entre a legislação e o que a sociedade demanda, mas sem também comprometer todos os outros recursos naturais que a gente tem, o meio ambiente. Gilberto, eu te passo a palavra aí para você. Arquiteta e urbanista Evelise, por favor. Com a palavra. Tá bom, secretário Gilberto. Bem, de fato, né, como a Tereza estava colocando, nós agora, né, estamos numa fase de aprovação da revisão do PDOT, né, do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, que é justamente o plano que vai definir como Brasília pode crescer, para onde ela deve crescer, onde é que tem que ter habitação, quais são os instrumentos jurídicos ou urbanísticos, né, como IPTU progressivo, áreas ociosas que têm que ser ocupadas. Ele é que vai definir, vai dar uma diretriz geral para que essa ocupação possa acontecer no Distrito Federal, né? E eu sempre coloco que o desafio grande que nós temos no Distrito Federal é como implementar os nossos planos. Acho que esse aqui é o problema maior. E eu acho que é aí que o CODESE entra com uma questão muito importante, né? Por quê? Na questão, como nós colocamos no início, como nós somos sociedade civil, nós vamos, então, não é que a gente vai estar cobrando do governo, mas nós vamos estar mostrando as preocupações que temos em relação, às vezes, ao não cumprimento daquilo que está escrito na lei. Não é só cobrar, né, Evelise? A gente também propõe, né? Exato. O CODESE está propondo um caminho, né? E a gente propõe, através de emendas no Complan, através de várias outras questões. Agora mesmo, na Câmara, a gente está acompanhando ativamente, o período de emenda ainda não começou, mas a gente já tem algumas coisas que a gente quer conversar mais sobre o plano diretor, e o plano diretor ele vem muito nessa linha. Ele tem que propor esse crescimento ordenado, ele tem que propor novas áreas de habitação, porque eu sempre costumo dizer, e eu trabalhei muito num plano habitacional há uns anos atrás, que a gente até apresentou na ONU, trouxemos aqui a presidente do Habitat, na época, e ela ficou assim impressionada com a forma, né, como estava se trabalhando junto com a comunidade, né? Foi quando surgiram as cidades de Samambaia, de Recantazemas, Riacho Fundo, que foram todas planejadas com estudos de impacto ambiental, para que e todas foram na direção sudoeste do Distrito Federal, que era a área que em 1977 tinha sido feito o primeiro plano e dizia que para lá é que teria água, teria esgoto, teria mais condições de se implantar, né, loteamentos. Mas qual foi o problema que nós tivemos durante todo esse período? Teve o plano diretor, esse plano diretor que chamamos PEOT, em 77. Tivemos depois, em 92, o primeiro plano diretor com esse nome, PDOT. Até eu tive a oportunidade de ser a coordenadora. Tivemos revisões em 98, tivemos revisão em 99, em 2009, e agora estamos tendo a outra revisão.
E o que a gente percebe? Nesse meio tempo, o território aconteceu do jeito que estava previsto lá? Não. Não aconteceu. Surgiram vários loteamentos irregulares, justamente nas áreas onde não se deveria ter ocupação urbana, como, por exemplo, naquela área toda ali por trás do Lago Sul, onde nós temos todos os condomínios hoje implantados, hoje eles já são realidade, estão regularizados, já fazem parte da trama urbanística, né, que foi uma preocupação que se teve depois, porque, né, ficou muito difícil de se conter isso, por várias razões, não só a omissão do Estado, mas também houve muita liminar, que não deixava se derrubar. Então, houve assim, uma conjugação de atitudes que não foram a das melhores, né? E aconteceu que nós tivemos expansões urbanas para locais não previstos. E nesse novo plano diretor, agora, se tenta justamente definir essa malha urbana de uma forma um pouco mais coesa, para que você possa ter uma infraestrutura necessária e atenda a essa sociedade, porque no momento que você tem loteamentos pulverizados no território, a infraestrutura fica caríssima. O acesso à mobilidade fica complicado, porque você às vezes não tem nem como você atender com ônibus uma região que está lá longe, solta no meio do espaço, né? Então, esse plano diretor ele está tendo a preocupação, e essa foi uma colocação que o CODES colocou de uma maneira muito forte, né, de que você tem que definir novas centralidades no Distrito Federal para gerar oportunidades e você ter uma malha urbana coesa. E aí sim você vai, não só com o PDOT, mas também com outro plano importantíssimo que está sendo desenvolvido agora, que é a revisão do Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade Ativa. Então, são essa conjugação desses planos, com mais a LUOS, que foi citada pela Tereza. E o que é essa LUOS? A LUOS é a Lei de Uso e Ocupação do Território. O que essa lei define? Nós tínhamos normas por lote. Cada lote tinha uma norma de ocupação. Dizia qual era a altura que ele teria máxima, qual era a ocupação máxima dentro daquele terreno, qual era o uso que podia ser feito para lá. E isso era muito pulverizado em termos de normas. Ora estava num determinado tipo de arquivo, ora num outro arquivo, e isso até para nós técnicos era difícil a consulta. A LUOS, ela fez um compilado dessas normas todas num único documento. Então, hoje você acessa a LUOS e você tem todas as normas das nossas cidades, da ocupação dos nossos núcleos urbanos, à exceção da área tombada, que é o PPCUB que define isso. Sabe? Então, hoje, se você quer construir, você tem lá todas as regras definidas. E isso é revisto sempre. A primeira saiu em 2019, foi a 950, foi 2019, já teve uma outra agora revista em 2022 e já está se propondo algumas questões. Por quê? Porque os usos precisam ser revistos sempre, porque a cidade tem que ter flexibilidade. Né? Então, se discute muito hoje até a área central do plano piloto, né? Que está tão deteriorada, tão vazia, tão esvaziada. Será que se nós colocássemos habitação, não seria interessante? Essa é uma discussão que está se fazendo justamente hoje. ali a W3, né, que fica abandonada. A gente tem ali o setor comercial sul também que está se deteriorando. Exatamente. Se não mudasse a destinação ali, pudesse colocar famílias que a gente tanto precisa, né, de habitação aqui no DF. E tem alguns instrumentos também, isso consta do PPCUB, tá? Tem lá um artigo que diz que deverá ser estudado, porque isso foi até uma exigência do próprio IFAM, né? Que isso fosse estudado, mas abre a possibilidade, pelo menos, de nós avaliarmos o impacto de termos habitação na área central, né? De você ter uma W3 mais dinamizada. O próprio transporte público, né, se pensou muito no VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. Eu me lembro, eu estava até como presidente do metrô nessa época, quando a gente estava desenvolvendo esse projeto. Ele tinha não só a intenção de você diminuir o número de ônibus ali, né, que é um lugar que mais passa ônibus, né, dentro do plano piloto, como também a intenção era que você pudesse, né, dinamizar aquele espaço, né, você criar um lugar melhor, né, naquela região. E o próprio plano diretor agora,
ele traz também alguns instrumentos, como, por exemplo, né, eu explicar assim de uma maneira mais simples. Eu não posso, por exemplo, mexer na W3 em termos de gabaritos, altura, porque a cidade é tombada. E lá você tem toda uma escala a ser mantida. Mas você pode mexer com usos e você pode mexer com uma outra questão, que é um instrumento que São Paulo já usa bastante, que é uma compensação. Você vende um certificado de área construída. Então, aqui eu não posso construir mais X metros quadrados, mas eu posso vender aquela possibilidade que o Estado poderia dizer que eu poderia ter se fosse um caso diferente de ser tombada. E, por exemplo, em Taguatinga eu posso ter prédios maiores, por exemplo, né, a partir de um planejamento. Então, eu posso vender esse certificado para lá. O que seria isso? É uma forma de você incentivar o empresário que está na W3 a investir. Ele teria um retorno também. E além disso, também da questão de um fundo, né? Porque esse recurso seria direcionado, como em São Paulo, para habitações de interesse social. Então, essa arrecadação da venda dessa área construída além, Exato, ela vai para um fundo, e esse fundo ele vai trazer a questão da habitação de interesse social, investimento do setor público na habitação de interesse social. Excelente. É o Fundo de Desenvolvimento Urbano, ele já existe, ele já é criado, e esses recursos irão incorporar esse fundo. Inclusive, hoje nós já temos, né, a outorga onerosa de alteração de uso. Então, por exemplo, hoje, vamos supor que a gente chega em Samambaia e propõe para um prédio que podia ter uma área construída de 100 metros quadrados, a gente permite, pelo plano diretor, né, ou por um plano de revitalização daquela área, que tenha 5. Então, esse acréscimo de área vai ser pago ao Estado. É isso. E vai incorporar o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Se eu altero um uso também, tem usos que são extremamente valorizados, né? Então, às vezes, eu mudo uma área de um uso para outro e dou uma valorização muito forte. Também há um pagamento ao Estado por conta disso. E isso tudo incorpora o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que serve também para a infraestrutura de água, saneamento, vias, enfim. É bom de vez em quando vocês me interromperem, porque é uma área que eu gosto demais. Fica à vontade. Gilberto, você está com a palavra ou quer que... podemos voltar ao roteiro. Você pode fazer a pergunta para a Tereza e me passar a palavra também. Fica à vontade. Eu vou fazer a pergunta para a Tereza, então? Pode fazer. Aqui, pode ser? A questão, Tereza, do ambiente de negócios aqui no Distrito Federal, do ponto de vista do CODESE, né? A legislação atual, com essas modificações, né, essa aprovação, ela impacta no ambiente de negócios e a atração de novos investimentos na área de infraestrutura, não só no DF, mas também na RID, né? Há pontos que precisam ser aprimorados. Como é que o CODESE vê isso? Bom, na área existe um leque gigantesco, né, com relação ao investimento da iniciativa privada, várias opções. Um que a nossa urbanista acabou de citar, o VLT, né, na W3, mas de 20 anos no Sinduscom, a gente vem lutando muito com relação a essas PPPs. A gente tem problemas de insegurança jurídica, a gente tem problema de quando muda o governo, e esses são projetos de longo prazo. Por exemplo, nós tivemos agora, a nível de federal, o Marco Legal de Saneamento. Aí tivemos vários leilões, aí, de repente, isso volta um pouco, porque entra um governo diferente, e aí não cumpre, entendeu? O que a gente tenta fazer aqui no CODESE é que a gente consiga fazer com que essas PPPs e com que essas legislações elas sejam duradouras e que, independente do outro governo, quem investiu, o empresário que investiu, ele consiga ir até o final. Vamos supor, não é o caso nosso do saneamento, mas se você investiu 300 milhões, 400 milhões ou trilhões numa cidade para o saneamento ou iluminação pública, aqui também tem essa possibilidade, você consiga ir até o final.
você consiga vender depois essa água e estar cobrando dessas pessoas, porque você investiu naquilo. Igual nós tivemos na época 2016, 2015, eu acho, 2017, com relação à PCA Gás, de energia. Aí você construiu, você fez a usina, aí de repente você tem um contrato assinado para vender energia e fala, não, agora vai ser metade do preço. Então, esses são entraves que às vezes o empresário fica realmente receoso de investir. Aí, isso é, de um modo geral, no país, não só específico do Distrito Federal. A gente tem grandes oportunidades na infraestrutura, em todo caso, por exemplo, metrô, né? Então, o Estado precisa disso. Na área de entretenimento, do ginásio, estádio, da energia limpa. Aí a gente trabalha nisso, está inscrito aqui essas metas de energia limpa até 2040, né? Como que deve ser feito isso, de que forma deve ser feito o abastecimento, e a gente precisa levar mais investimento para a região metropolitana, para as cidades satélites, porque a gente não tem como ter essa mobilidade, a pessoa trabalhar aqui e morar Valparaíso e etc. Porque a gente tem influência aqui, Alexânia, Cocalzinho, etc. São outros estados e a gente vai precisar ter o governo federal envolvido nisso de alguma forma também. Só complementando, né, eu, dentro dessa questão aí das cidades aí do entorno de Goiás, eu estive fazendo uma visita, até porque eu ouvi falar muito, os chineses estão chegando em Águas Lindas e tal. E aí eu fui, não conhecia Águas Lindas, fui fazer uma visita. E é uma cidade que está numa... Que pulsa. Pulsa, um crescimento, um movimento. Já é a terceira cidade, se não salvo engano, que mais cresce no estado de Goiás, que mais cresceu no estado de Goiás. E, então, realmente nós temos que ter esse planejamento dentro dessas... não só no Distrito Federal, mas dentro da rede como um todo, para podermos aí fazer a adequação do desenvolvimento integrado com a rede. E andar de mãos dadas com esses estados. Exatamente. Que às vezes eles viram as costas, o DF fica sofrendo e chama... A gente tem que estar junto. Com certeza. Em relação a isso, inclusive, nós fizemos um ano e meio atrás, mais ou menos, nós concluímos um estudo chamado ExpoRid. Que toca a revista, exato, aqui, ó. Até a revista ali. Para deixar uma para vocês aqui, ó, do nosso trabalho. Exato. E o ExpoRid, qual foi a intenção? O que nós avaliamos? Olha, nós estamos aqui discutindo o Distrito Federal, como é que vai ser feito, como é que ele vai crescer, e a gente sabe que você tem um fluxo muito intenso do entorno para cá todos os dias. Já diminuiu um pouquinho pelas pesquisas do IPDF, mas ainda é bastante intenso. Né? De Águas Lindas mesmo é um número bastante alto. Basicamente, Águas Lindas e Planaltina de Goiás são as que mais, né, ainda se deslocam para Brasília. Claro que você tem um bastante intenso da parte sul, né, Valparaíso, Cidade Ocidental, mas a gente vê que essas regiões ainda são bastante dependentes do Distrito Federal em termos de oportunidades de emprego. E aí, nesse projeto ExpoRid, nós fizemos um levantamento, né, primeiro, teve um grupo nosso que fez uma avaliação do grau de maturidade dessas cidades enquanto cidades inteligentes. Que tipo de cidade inteligente, né? Você pode dizer assim, meu Deus, mas elas são cidades tão carentes ainda, mas é a cidade inteligente no sentido de quê? É aquela cidade que tem infraestrutura necessária, moradia digna, são cidades que crescem de forma ordenada, que é tudo que a gente, às vezes, não vê nessas cidades, né? Segundo, nós fizemos, aí foi até uma parte que coube ao nosso eixo, que foi, nós fizemos toda uma avaliação da parte de dados e informações. Todos os dados referentes àquelas cidades. Né? E também se eles tinham plano diretor, se eles tinham plano de mobilidade. E por que era importante isso? Para saber se eles têm se preocupado em se organizar, e também porque hoje o município que não tiver um plano diretor de mobilidade não recebe recursos da União para mobilidade, né? E a gente sabe que eles são carentes de recursos. Então, esse trabalho foi feito. Nós fizemos um outro exercício lá que foi muito interessante, que foram os hackathons. Os hackathons, nós passávamos o sábado inteiro numa das cidades,
E nessa cidade a gente fazia um jogo, era um game, que era até um professor da UNB que trabalhava conosco, um game juntamente com a população e alguns membros das prefeituras, onde a gente perguntava para eles, e o foco era desenvolvimento econômico, era geração de emprego e renda, o que para eles, população, havia de potencialidades e quais os entraves que existiam. Então foi muito interessante, porque a população chegava lá de manhã, e a gente tinha grupos de, no máximo, 40 pessoas, para poder realmente você poder conversar ali com todos. E, olha, a gente começava às 9 da manhã, terminava às 6 da tarde, e eles ficavam lá o dia inteiro, discutindo a cidade. Então, foi muito interessante esse trabalho. Ele culminou depois numa exposição que nós fizemos aqui no DF, com palestras, que alguns deles, inclusive, fizeram também. E nós estamos lutando para a segunda etapa. E para vocês verem a importância que isso tem para Brasília, que todo o recurso que foi utilizado para fazer esse estudo foi da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, do DF. Porque eles perceberam que esses 12 municípios que nós estudamos, eles melhorando esses municípios, nós estamos melhorando o Distrito Federal. Então, eles teriam condições de realmente entender, claro que as administrações regionais também estavam envolvidas, né? Mas o foco maior era em como que nós poderíamos gerar oportunidades lá, para que as pessoas não fossem tão dependentes daqui. Isso, inclusive, fez com que o CODESE fosse convidado a participar como membro do Conselho da RIDE, do conselho que existe hoje na área federal, no Ministério da Integração, né, lá na SUDECO, né, para discutir a questão toda da região do entorno. Né? Então, hoje nós participamos não só desse conselho, como participamos do COMPLAN, que é o de planejamento, justamente por conta dessa participação do CODESE. Beleza. E Tereza falou uma coisa interessante. Deixa eu só concluir o que a Tereza colocou. Né? Quando ela diz que a insegurança jurídica, realmente ela existe demais. Demais. É uma das coisas que a gente mais tem percebido ao longo dos anos. Acho que um exemplo claro disso, quem conheceu o PRODF, foi primeiro o PROIN, depois foi o PRODF, era um programa incrível, era um programa muito interessante, porque era um programa que iria dar oportunidade ao nosso empresariado de conseguir um acesso mais facilitado ao terreno, desde que ele gerasse emprego, ele gerasse oportunidades, ele concluísse aquele projeto dele, né, Tereza, num tempo determinado. E o que a gente percebeu? Que com as mudanças, às vezes, de governo e também com algumas ingerências que o projeto sofreu, né, esse projeto acabou não acontecendo da forma como deveria, e muita área foi recebida e não atendeu ao que era. Isso gerou o quê? Uma insegurança jurídica enorme para quem tinha investido. Né? Então, com certeza, a gente discute bastante aqui na comissão, até na nossa reunião passada, a gente discutiu isso, porque os projetos de engenharia, além de uso intensivo do capital, eles são muito longos, então eles perpassam vários governos. Exato. E as condições mudam. Lembra que a gente está num projeto, algo tentando prever o futuro, só que daqui 10, 15, 20, 30 anos, muita coisa vai mudar. Então, a gente estava discutindo justamente essas questões de concessão, que para voltar, o privado não queria, porque efetivamente estava tendo prejuízo, só que para você também, como governo, desmobilizar alguém, fazer um novo edital para não sei o quê, custa isso para a população. Então, eles estavam prevendo uma figura nova, ainda muito pouco utilizada, que a gente está tentando utilizar, que é essa parte de otimização contratual, que é justamente para você tentar isso. Aí você chama Tribunal de Contas, você chama o governo, o executivo, chama a parte da sociedade civil, chama os empresários, todo mundo, de forma que fique bom para todos, né? Fique o empresário que está lá na outra ponta não tenha prejuízo, mas também a sociedade não tenha prejuízo. Exato. Porque se fizer algo muito engessado, como você já falou,
tinha que ter 500 mil aqui, se não tiver 500 mil, a gente tem que tirar a população. Não é assim que funciona. Não. As coisas são dinâmicas. Então, a gente, até o arcabouço jurídico, essa toda questão da segurança jurídica, ela tem que prever uma certa maleabilidade, só que aí a gente tem diversos atores, tem que conversar com todo mundo, porque você, como gestora, sabe o poder de um tribunal de contas que você... Aí a gente até brinca de apagão da caneta. Ninguém quer assinar isso aqui porque sabe que vai ter problema lá, depois da sua aposentadoria, 5 anos, vem alguém batendo, sei o que é isso. Não, um contrato que você assinou lá há 4 anos e 11 meses atrás. Já estava para prescrever, mas a gente está aqui fazendo... Então, a gente tem que discutir isso, principalmente nessa casa aqui na UAB, a questão dessas otimizações contratuais para dar segurança jurídica para todo mundo, para todos os atores envolvidos, desde o Tribunal de Contas, desde o Poder Executivo, aos empresários, porque... O projeto não vai começar, um projeto mesmo de engenharia, ainda mais uso intensivo do capital, não vai começar em 1 ano. Primeiro que a gente não consegue nem projetar, em 2 anos, 3 anos. Quando acabando o projeto, acabando o governo. Como é que é? O outro, não fez, foi outro governo, não quero levantar essa bandeira aqui, e aí fica. É um problema que a gente tem, não é, Gilberto? A gente estava discutindo bastante isso. Só complementando aí essa reunião anterior, nós discutimos essa questão da segurança jurídica, inclusive nesses contratos rodoviários, né, que tivemos um convidado aqui do Ministério dos Transportes. Mas tem um detalhe aí que é um detalhe interessante. Há alguns anos o Tribunal de Contas da União, TCU, ele já vem nas suas ações, e tem até acórdãos nesse sentido, de buscar o resultado. O resultado para a sociedade, para o erário e também para o contratante. Você sair um pouco só da formalidade, que foi o que disse o doutor Lafetá aí, mas ver o resultado geral. E essa nova visão e política, até porque no final o próprio TCU, né, e a Justiça tem um papel muito importante na análise da segurança jurídica, na análise da obrigação do cumprimento contratual, né? Então, essa visão é que está proporcionando, inclusive, ao Ministério do Transporte, ao governo federal, a ter essa nova visão de renegociação desses contratos, no sentido de adequar um resultado que seja bom para o Estado brasileiro, para a sociedade, e que tenha viabilidade econômica de continuidade. Né? Porque com certeza. Nós tentamos isso, vou dar até um exemplo, claro, nós tentamos isso na época, quando nós assumimos a vice-governadoria, e o Rosso estava como governador, com a questão do VLT na W3. Né? Nós sentamos com o Ministério Público, né, conversamos com o Tribunal de Contas, reunimos para ver se nós conseguíamos um formato de dar continuidade à obra. Porque a gente dizia assim, olha, o problema que teve, né, tinha tido um problema, o processo foi anulado, inclusive, né, de contratação, mas eu falei assim, olha, a sociedade não pode perder. Nós vamos perder, nós já tínhamos uma obra de um viaduto demolido, no final da W3, acho que vocês lembram disso, né? Nós tínhamos já um galpão sendo já construído, né? E tivemos que, de repente, parar tudo. Porque tinha, claro, o processo era derivado de alguns erros. Mas a gente dizia o seguinte, enquanto resolve-se os erros, punindo quem errou, vamos dar uma resposta à sociedade, vamos achar um outro formato, né, de poder dar continuidade à obra. E, infelizmente, isso não foi possível. E nós estamos até hoje sem o VLT da W3. Eu gostaria só de... Porque nessa conversa nossa surgiu a questão dos municípios aqui da RID, né? E aí eu tenho 2 aspectos aí. A falta de um suporte jurídico adequado, né, para esses pequenos municípios. E a falta também de um arcabouço técnico na área da arquitetura e engenharia para projetos, porque foi citada a SUDECO aqui. Né? Assim como a SUDECO, vários órgãos do governo federal, dos próprios governos do Estado, onde estão esses municípios, têm recursos, mas faltam projetos. Às vezes você vira o ano e sobra
recursos para serem empregados, tanto na SUDECO quanto nos ministérios, por falta de bons projetos, né, projetos adequados para isso. Como que o CODESE, com as entidades de engenharia e nós aqui, né, na OAB, podemos desenvolver um projeto para fomentar esse suporte aí, né? A continuação do ExpoRID. Na primeira etapa do ExpoRID, nós fizemos justamente um outro grupo, foi até bom que eu não tinha colocado, teve um grupo que fez um treinamento para a formulação de carteiras de projeto. Porque realmente eles não têm condições. Eles não têm condições de elaborar o projeto, muitas vezes, né? Como também montar uma carteira de projeto, por falta de dados, por falta, muitas vezes, de informações. Então, a gente também viu que é necessário a gente fornecer a eles algum treinamento na parte de informações e de dados, de coleta de dados, porque não é fácil ter coletar dados. A gente tem um monte de dados por aí, mas nada de uma forma otimizada. E a gente, eu acho que nós poderíamos, sim, fazer um trabalho aqui com a OAB, a gente vê com muitos bons olhos, né, Tereza? É verdade. Né? Nós estávamos buscando até um formato para podermos dar continuidade nesse projeto da ExpoRID, porque ele foi extremamente rico para nós, no sentido de que a gente pôde compreender um pouco mais a realidade deles e da carência que eles têm. Né? De buscar projetos, de fazer uma carteira de projeto, e não só fazer a carteira de projeto. Acompanhar depois, para que ele não caia nas malhas de um Tribunal de Contas, por exemplo. Exatamente. A gente acabou discutindo. Nenhum é isso. A gente acabou discutindo. Opa, desculpa, Tereza, não, pode falar. É porque os projetos a longo prazo, o ideal seria você ter o dispute boards, que é utilizado. Ou, por exemplo, uma empresa do exterior vem fazer alguma coisa aqui, ela tem que ter o dispute boards, que você resolve o problema ao longo da obra. Você não vai deixar parar e depois vai procurar justiça e etc. E com relação, só fazendo um adendo com o que ela disse que estava dizendo dos projetos, às vezes eles têm essa necessidade de projeto, mas ele não tem corpo técnico. Chegou uma licitação de uma área do entorno, hospital, não sei. Eu falei, gente, está tudo errado. Esse projeto vocês não vão conseguir fazer, está faltando dados, a parte técnica está totalmente errada. O projeto básico não tem os elementos mínimos. Não consegue licitar os valores. Aí não tem. Aí eu falei, bom, então vamos fazer. Se a gente fizer o projeto, quem vai fiscalizar? Também não tem bagagem para entender e para conseguir fiscalizar uma empresa séria que vai fazer o trabalho. Eu falei, não sei o que fazer. A gente, assim, discute isso, sai até um pouquinho do DF, entra no Brasil. A gente tem mais de 5.000 municípios. A gente discute bastante. Tem muitas obras paralisadas. A última vez que eu vi era em torno de 6.000. Inicialmente, assim, numa visão superficial, eu achava que era falta de recurso, mas não é falta de recurso, é falta de capacidade técnica instalada. Então, a gente estava buscando outras soluções mundo afora e viu que na França, por exemplo, que também tem uma quantidade elevada de municípios, só que eles fazem consórcio, né? Aí que seria uma boa. Por exemplo, a gente tem essa RID, por que não fazer consórcio o DF e a RID toda? Porque eu tenho profissionais aqui no DF com expertise de fiscalizar um hospital, eventualmente, em Águas Lindas. É próximo, faz aqui, impacta diretamente a nossa cidade. É bom para todo mundo, porque eu vou entrar numa outra pergunta que eu vou te passar a palavra, Evelise. É justamente a questão da mobilidade. Parece que o Plano Piloto é uma das cidades que mais recebem pessoas por dia e saem, né? Porque elas entram e saem, entram e saem. Então, a gente poderia até estudar isso. Um consórcio, eu acho que é uma experiência exitosa já em outros países, para a gente compartilhar essa parte técnica, porque o quão interessante seria um hospital em Águas Lindas, o quanto isso ia representar para... Lembrando que o nosso sistema de saúde é único, então, se não tiver lá, eles vão vir para cá. Claro. E vão sobrecarregar. Então, por que não a gente ajudar, né? A gente tem aqui todo mundo já instalado, por que a gente não faria esse consórcio, por exemplo, na RID, né? Que tem toda essa região que é integrada, né, de desenvolvimento econômico, para ajudá-los, né? Porque um projeto mal feito, cara, é um projeto assim, é desperdício de recurso público. O erário perdendo, porque você não vai conseguir executar. Se você executar, vai ser um projeto errado vai precisar ser consertado depois. Olha o volume de recursos. Vai dar muito problema, porque você vai ter que demolir, os gestores vão falar, aí vem o nível de responsabilização, o que é que fez errado? Foi a fulano de tal, fulano de tal. Então, o gestor e a empresa estão errados.
Ué, mas eu executei o projeto, mas não era, porque o projeto era errado. Aí fica isso, enquanto isso a população fica desassistida, fica tudo muito ruim. Então, nessa linha de mobilidade, beleza, queria que você falasse principalmente sobre os projetos, né, do CODES para desenvolver uma mobilidade inteligente e integrada. Você já estava falando bastante de mobilidade. Energia limpa, e uma pergunta que a gente sempre tem aqui: por que o metrô de Brasília não cresce? Mas a gente sabe que ele é muito caro, mas ele não seria... é só essa. Porque assim, em outras cidades que a gente sempre vê, por exemplo, São Paulo cresce 1 quilômetro por ano, por 2 anos, eles sempre estão obras permanentes no metrô, e o nosso parece que está paralisado no tempo. E o que seria, se seria adequado, porque o pessoal sempre fala, não tem viabilidade econômica o metrô, mas ele é super importante em termos de mobilidade, para a gente desenvolver, e justamente quais são os entraves, se é só político mesmo, ou tem econômico, com a palavra aí para falar sobre esse assunto tão importante que é a mobilidade. Primeira questão do consórcio, foi uma das propostas que a gente colocou no trabalho, né? Inclusive, até quem quiser acessar esse trabalho está no site do CODES, né? Esse trabalho todo da Expo Rio sobre essa região do entorno. Nós temos um consórcio hoje em dia já que dá super certo, que é o consórcio da CAESB com a empresa de saneamento de Goiás. Saneago, para cuidar da Saneago, para cuidar daquela região toda do descoberto. CAESB excelente. Né? É um consórcio que tem dado muitíssimo certo, né? Então eu acho que é um dos formatos muito interessantes, e isso se reflete extremamente aí, vamos chegar na mobilidade. Hoje, um dos grandes problemas que nós temos, até para a gente discute esse trem de Lusiânia a Brasília há não sei quantos anos. Todo ano ele vai sair. Todo ano tem um estudo novo e ele vai sair. E ele Goiânia não sai nunca. também. O de Goiânia, Anápolis, Alexânia, Anápolis também não. E aí a gente vai olhar. Aí nós temos na verdade, você tem o governo federal, Estado de Goiás, Distrito Federal. Você conseguir juntar esses 3 é muito difícil. Porque, claro, cada um tem a sua política, tem o seu trabalho, tem o seu projeto. Então, a gente tem sugerido, sim, que haja um consórcio, haja um conselho único, né, de decisões, para que você possa implementar esse transporte da região do entorno. Porque é realmente uma questão muito forte hoje em dia. A gente costuma dizer que você até tem um escritor, que ele fez aquele livro Ordem Sem Design, ele fala uma coisa muito interessante. Hoje a gente fala assim, o interessante é a gente morar perto de onde a gente trabalha. Só que nem sempre isso é possível, ainda mais no mundo atual. É verdade. Né? É muito difícil. Após a pandemia, então, mais difícil ainda, porque até muita gente acostumou a trabalhar em casa também. Né? Então, você está em casa. Mas você... ao longo dos anos, você vai se especializando nas questões e você acaba tendo emprego não tão próximo da sua casa, né? Porque as atividades acontecem fora. Então, como que se resolve isso? Com mobilidade. Se você tiver uma mobilidade eficiente, inteligente, que passe no horário certo, que você tenha certeza de que você vai chegar no horário que você está definindo, que tem que chegar naquele lugar, se você tem conforto para você viajar, né? Então, tudo isso conta para que você possa ter mais oportunidades de emprego. Então, a mobilidade está vinculada diretamente à qualidade de vida da população. Segundo, a mobilidade hoje também, a gente tem que falar, quando fala de mobilidade, não é só o transporte, é também a mobilidade ativa. Como é que a gente torna as nossas cidades mais aprazíveis para você? Andar a pé, andar de bicicleta, patinete, ou o que seja, com toda essa polêmica das patinetes hoje em dia, né? Mas são meios que você tem que começar a trabalhar. E hoje a gente verifica, e é um momento interessante, que o CODES vai tentar colocar bem forte a sua posição a favor dos trilhos, né? Na revisão do Plano Diretor de Transportes Urbanos que está em curso na Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal. Então, hoje, o que a gente percebe? O que a gente viu no último plano diretor? Que, por mais que a gente discutisse a questão da necessidade do crescimento, da expansão do metrô, de você ter um VLT, de você ter o trilho, porque Brasília é uma cidade plana, é uma cidade que você tem muitos espaços abertos. Então, você não tem que desapropriar muita coisa para você fazer o metrô.
de superfície, por exemplo. Aqui a gente teve que fazer enterrado no plano piloto por uma questão de tombamento. Mas ele é, em grande parcela, você percebe, ele é em superfície ou em trincheira, né? Então, ele pode ser feito a um custo menor. Sim. Agora, o que a gente percebe, o que aí é um sentimento meu, não há interesse de se investir em trilhos. Não é porque ele é caro, porque ele se paga com o tempo. Ele é qualidade de vida. E outra coisa, transporte tem que ser subsidiado. Ele é subsidiado no mundo inteiro. Não é só aqui. A gente fala, nossa, o sistema de transporte da França é uma maravilha. Eles agora estão crescendo para cá. Eles têm até um sistema agora bacana, que é o transporte porta a porta. Você chama, é tipo um Uber diferente. Então, eles estão criando um monte de coisas interessantes para as pessoas se movimentarem melhor no território. Porque isso é qualidade de vida. Complementando, né? Tem e aí a gente vê aqui que não, a gente sempre está falando de aumentar vias, fazer viadutos. Não que eles não sejam importantes, eles também são importantes. Você tem que trabalhar todos os modais de transporte, mas você tem que investir em todos os modais de transporte e não só em ônibus. Eu li um documento um dia desses, deixa eu ver aqui, com a idade a memória não vai ficando muito forte, mas o tanto de pessoas que você transporta num metrô é muito maior do que a que você transporta num BRT, mesmo ele estando numa via exclusiva. Porque ele tem limitações, né? E mais ainda, aqui a gente chega com BRT, é uma coisa que eu não concordo, né? E eu já conversei com o secretário sobre isso, né? E lutei muito quando estava na presidência do metrô para que isso não ocorresse, né? Eu não concordo que um BRT chegue na rodoviária do plano piloto. Ele é um transporte que deveria, ele é um transporte de massa. E ele deveria chegar nos terminais da Asa Sul e da Asa Norte. E nas cidades também você deveria ter isso, nas outras nossas cidades. E aí, a partir dali, você optaria ou por um outro ônibus, mais local, ou por o metrô, que já está instalado no terminal da Asa Sul, ou então você pegaria o VLT ou um Uber, ou o que fosse. Mas você teria mobilidade integrada. Com um passe só você faria tudo isso. Mas isso, infelizmente, a gente está lutando. Se vocês olharem no nosso livro, está aqui. Na mobilidade, a gente fala em várias questões que o plano diretor agora tem que olhar, que ele tem que estar atento. E nós vamos estar cobrando todos os dias. E participando, né? A gente está lá para colaborar. E dar solução também, né? A gente cobra, mas dá solução. Com relação aos consórcios, Lafetá, o mais difícil foi o que ela mencionou, quando você tem 2 estados. E quando você tem o governo federal, aí é mais difícil ainda. Então, você faz o consórcio, aí você coloca o estado de Goiás, aí coloca o Distrito Federal. Até para as pequenas causas a gente tem dificuldade. Então, imagina quando aí vão fazer o trem. Aí entra o governo federal, aí tem a verba, aí tem subsídio, aí não consegue. Por isso que aí a insegurança jurídica nossa triplica. Porque você tem 2 estados, mais o governo federal, você fala, nossa, isso aí. Aí vai falar, por exemplo, a gente tem, no caso das PPPs, rodoviária do plano piloto, você tem, tem a parte de parques e etc. Funciona bem. Quando você tem 2 estados e um governo federal, complica. Tereza, eu vou aproveitar, agora você falou no novo marco do saneamento básico. Certo. Então, ele trouxe algumas funções novas para a Agência Nacional de Águas, né? Isso. Inclusive na questão do saneamento básico, do esgoto, drenagem e resíduos sólidos, que antes a ANA não tinha essa questão. Trouxe uma série de recursos, né? E federais para isso, né? E esses recursos estão condicionados ao atendimento dessas novas resoluções que a ANA está estabelecendo nessas áreas de saneamento básico, porque no passado a ANA só praticamente controlava a quantidade de água dos reservatórios, mas não entrava nessa questão da qualidade, do esgotamento sanitário, da qualidade da água nesse sentido. Agora essas atribuições vieram. Eu até estou tocando nesse assunto porque eu faço mestrado de políticas
no direito em políticas públicas e desenvolvimento sustentável, e o meu tema é saneamento básico no Distrito Federal aqui, né? Aqui é muito bom. Então, eu, dentro dessa nova perspectiva, eu gostaria que o CODESE, dentro dessa linha, principalmente nas questões relacionadas sabemos que a água, né, o tratamento de água já está praticamente para toda a população, mas nós temos alguns entraves ainda na coleta e no tratamento de esgoto, na coleta dos resíduos sólidos e na drenagem. Eu gostaria de que você falasse um pouco desses planos aí do CODESE. Nesse ponto, é um ponto muito bom, porque o governo do Distrito Federal tem feito o dever de casa nessas duas áreas, né? Porque quando você pega os estados como Amazonas, Pará e etc., quando você vai falar em saneamento, né, que 50% da população, com relação ao abastecimento de água e tudo, o marco legal de saneamento veio ajudar muito o país nesse sentido. Mas a gente já teve um recuo também, infelizmente. Quando tudo estava andando, aí as operadoras já vão agir de outra forma e etc. A ANA tem ajudado muito. No Distrito Federal, a gente tem aqui até uma propaganda aqui, 99% da população tem água, 91% tem esgoto e coleta, entendeu? E 100% tratado. Então, esse nosso saneamento aqui, inclusive, ele está de parabéns, né? É tratado e etc. E a drenagem, o governo do Distrito Federal, esse ano, fez um excelente trabalho, esses anos, né? O que tem de bom para a gente trabalhando com esse governo é que ele vem de 2 mandatos e vem seguindo. Então, isso é bom para o CODESE, isso é bom para o Estado, o que ele vem seguindo esses projetos, ele vem trabalhando e fomentando e dando andamento ao que foi iniciado. Aí, com relação a viadutos, etc., que ela tem comentado, e todos os outros, e com relação à drenagem, a gente tem um problema sério de drenagem. E ele enfrentou graves problemas com relação a onde que vai fazer, que é uma drenagem subterrânea, uma drenagem difícil de fazer, cara, né, um projeto difícil para ser aprovado. O governo lutou e trabalhou com relação a isso. E a drenagem é um ponto assim que eu sou da Comissão de Obras Industriais da CEBIC, e o que a gente tem enfrentado quando você vem falando São Paulo, Belo Horizonte, e a gente tem comissões, e o pessoal não dá muita atenção a isso. E esse governo veio, abraçou essa causa e lutou com relação ali na frente do iate. Não pode fazer a bacia porque é um parque. Falou, então tinha que ser num parque. Eu falei, então vamos fazer um parque. E aí deu certo, e aí conseguiram aprovar, mas foi uma luta. Mas nesse ponto, o Distrito Federal tem aqui as metas a serem atingidas, sim, com relação a saneamento básico, etc. Deixa eu ver, uma das primeiras metas aqui que a gente tem, reduzir as perdas de distribuição de água, que hoje é 34%, em 2040 para 17%. Então, aqui tem várias metas ainda a serem afinadas e serem atingidas com relação a tratamento e etc. Agora, uma coisa que é interessante, né? A gente fala assim, nós temos esse livro, né? E como que nós vamos atender o que está aqui? Como que, né, nós vamos convencer que isso daqui é importante? Tudo que está aqui foi discutido em 2022 com todos os candidatos a governo do Distrito Federal. Foi encaminhado para eles. Houve lá uma sabatina, né, de todos, dando chance a todos os candidatos, era individual, cada um ia lá, conversava, discutia, e a gente percebeu que houve interesse de todos eles de incluírem as questões que estavam aqui nos seus planos de governo. Teve um compromisso público. Houve um compromisso público. Sim, e no final dessas sabatinas, o CODESE tinha um documento que assinava junto com aquele candidato, para que ele dissesse, né, se ele tinha interesse ou não e se ele iria cumprir o que estaria aqui, né? E desde lá, o governo atual, desde da sua primeira gestão e nessa segunda,
eles abraçaram tanto o outro documento que nós tínhamos, como esse novo que nós temos aqui agora, e o que vai ser feito para o próximo, a gente pretende também fazer a mesma coisa. Então, há um compromisso de nós, em cada uma das diretorias, né, somos 5, nós temos e as nossas câmaras, nós temos um contato diário, né, quase, quando temos algum assunto mais assim em pauta, com os secretários ou os presidentes de empresa. Direto. O secretário de Educação, Saúde, tudo. Direto. E de 6 em 6 meses, nós temos uma plataforma que é do CODESE, mas ela é também do governo do Distrito Federal, também é alimentada pelo governo do Distrito Federal, onde de 6 em 6 meses nós temos uma reunião com o governador, todos os secretários, presidentes de empresa, né, e os membros do CODESE, onde nós discutimos cada uma dessas ações. Acompanhamento da Acompanhamento implementação de das cada metas, uma delas. Se as metas estão sendo atendidas, se não estão, onde que nós podemos colaborar. Isso é de extrema importância. Né? Então, esse acompanhamento é que a gente acha importante. É a sociedade dar a sua contribuição. A gente não está lá só nos jornais cobrando, nem nada. Não, a gente está lá trabalhando junto, se colocando para trabalhar junto. Claro que quando a gente não concorda com alguma coisa, nós colocamos também. Uhum. Até vamos, às vezes, até a imprensa e colocamos uma nota do CODESE, por exemplo. Né? Mas acho que é importante isso, é a sociedade civil participar do destino da sociedade. Nós ainda, como sociedade, não sabemos direito ainda como participar. E eu acho que se a gente for mais ativo, né, a gente poderia ter realmente essas políticas todas, esses planos diretores que a gente fala, os planos de saneamento, efetivamente saindo do papel. Não, que hoje muitos estão só no papel. É super importante esse engajamento, né, em empresas. A gente sempre busca a gente chama de continuidade dos negócios, né? Para quem o gestor que sai, o gestor que entra, sempre fica os negócios, né? Mas a gente, em termos de, voltando ao assunto consórcio e engajamento da sociedade civil, queria ouvir de você, da Ivelise e da Tereza, se a gente também, a gente está aqui mostrando a importância do trabalho do CODESE, mas também quais ações a gente também pode usar, ajudar enquanto OAB, né? Porque a gente já viu ali, por exemplo, tem a RID. Aí eu ia perguntar, já tem um conselho formal da RID? Já tem uma lei para a RID? A gente pode contactar a OAB Goiás, por exemplo, que aqui a gente está na OAB-DF, a gente pode levar para a nossa presidência, para o nosso pleno. A gente pode contar com a OAB Goiás também, que a gente sempre, e com a OAB Federal, para nessas 3 instâncias, e a gente também partir para o governo do Distrito Federal, governo de Goiás, governo federal. Para criar isso, a gente tem deputados federais, tem senadores aqui que nos representam, Goiás também tem, a gente fazer isso para pelo menos dar um pontapé inicial e tentar formalizar um conselho da RID, porque a gente entrega, né, a gente coloca tijolinhos que vierem nos suceder também, vão colocando para ficar, porque a gente já viu que tem alguns problemas, né? Principalmente no caráter de governança e de decisão quando sai do quadradinho, né? Quando a gente sai do DF, Exato. Entra em Goiás ou, eventualmente, precisa de recursos federais. Não caberia a gente já planejar algo, esse arcabouço jurídico, para até estabelecer uma segurança jurídica, fazer num nível que aí a gente chamaria Goiás também já, enquanto sociedade civil, né? Porque Exato. A gente sabe que se a gente tiver organizado, já foi demonstrado que após a criação do CODESE, pelo menos todos os candidatos já estão com esse compromisso público, com a pauta de desenvolvimento, porque aqui, como sociedade civil, a gente não vai politizar assim, claro. Esquerda, direita, centro, etc. A gente quer o desenvolvimento socioeconômico da sociedade, melhorar Exato. A qualidade de vida. Isso independe do governo. A gente coloca uma pauta que até facilita, né? Como Exato. Se fosse um estoque de projetos, a gente tivesse tudo isso para melhorar a sociedade. Então a gente poderia organizar aqui, o DF organizar Goiás, né? E até o federal para fazer essa interlocução e melhorar essa governança. Se já existe alguma proposta de uma constituição de um conselho da RID e como seria e todas essas instâncias para facilitar. Eu queria ouvir vocês sobre... Olha, conselho da RID tem a nível federal, é o COARRID. É o COARRID, né? Só que o COARRID foi nesse projeto que a gente fez, que eu citei do Expo RID, a gente percebeu isso.
A RID são 34 municípios, pegando tanto Goiás quanto Minas Gerais, e a cada dia, às vezes, surge mais um município que quer também ser integrado à RID, até por conta do acesso aos fundos, né, financeiros que apoiam os municípios quando eles estão na RID. E o que a gente percebeu é o seguinte, é que dentro desses municípios você tem uma distinção, você tem que fazer uma distinção, que hoje é muito difícil até para o RID fazer isso, porque ele tem que tratar a RID como um todo. E o que a gente defende? Que dentro da RID você tem praticamente 12 municípios, que são municípios que estão mais ligados ao Distrito Federal, com uma relação mais metropolitana. Né? Quase que formando uma região metropolitana. Só não existe essa região metropolitana porque até já tentamos no Congresso. Que ele abre. Né? Até estados, tentamos no Congresso há uns anos atrás, mas não conseguimos. Né? Não conseguimos. Então, por aí eram mais divergências entre políticas, vamos dizer assim. Então, a gente percebe que existem 12 municípios que nós aqui, quando fazemos estudos, a gente considera como região metropolitana, apesar de, juridicamente, isso não existir. E até em janeiro do ano retrasado, o governador de Goiás criou a região metropolitana do entorno de Brasília. Nós até brincamos na época, falou assim, mas e quem é a metrópole? A metrópole é Brasília. Né? Mas eu acho que, complementando, né, esses são municípios que têm essa relação mais metropolitana, e os demais municípios têm uma relação mais regional. Então, eu acho que nós poderíamos, sim, unir forças com a AB. Para nós seria, né, Tereza, extremamente bem-vindo, para a gente poder até... por intermédio até do Coarrid, visitar o Coarrid, né, conversar com eles têm vários projetos e grupos de trabalho, de como que nós poderíamos intensificar esses trabalhos a nível de sociedade civil, de nós termos, até formatarmos um consórcio, ou uma parceria, ou um instrumento que fosse possível para que a gente unisse essas vontades desses entes federativos diferentes, né, que hoje fica muito difícil. Né, a gente fica dependendo de quem está ocupando cada uma das cadeiras. Né, e eu acho que não deveria ser assim. Então, eu acho que poderíamos, sim. Eu acho que vamos pensar nisso, vamos trabalhar nisso, que eu acho extremamente positivo. Eu tenho um exemplo, por exemplo, nesse caso que ela estava falando, são 12 cidades, né? Aí você vê, você coloca Formosa, Cristalina, entendeu? A Alexânia, Padre Bernardo, então eles já acham que está bem, né, em outro estado, aí por isso que eles falam, não. Aí o estado de Goiás fala de jeito nenhum. Não é distante, né? Pela distância. Exatamente. Mas eles sim têm influência, eles vêm, eles trabalham aqui. Aí a pessoa está fazendo casa, ou Santo Antônio Descoberto, nesse caso acho que era Cidade Ocidental, eu não sei. Falou que está fazendo casa de habitação popular para a pessoa que vem para cá e tudo é aqui, só. Estava a habitação lá. Aí estava tendo um problema com relação ao advogado, mas a gente precisa ir na OAB. Vamos lá na OAB, não sei o quê. Eu falei, eu conheço o pessoal da OAB. Não, mas é a OAB Goiás. Aí já não dá mais certo. Aí você fala, você está vendo? Como e precisa sim ter essa integração. Porque aí ele está trabalhando com habitação, tem tudo a ver, até a caixa, não sei o quê, o cara vem, trabalha aqui, tem tudo aqui, o trabalho é aqui, o comprovante de renda é daqui. Aí, não, mas a gente está problema com o advogado, mas o advogado, tudo é a OAB de lá. Eu falei, eu conheço aqui. Não dá certo. Então, seria seria o ideal a gente formar esse fórum que seja inicial, porque isso dinamiza, né, os negócios, melhora a qualidade de vida da população, que é o fim, porque a gente tem que deixar essas divergências, tanto políticas, de um estado para o outro, do DF para o Goiás, Minas, eventualmente, porque a gente tem que estar, no fim, melhoria do desenvolvimento da sociedade, qualidade de vida. É claro. Eu acho que é isso, e parece que aquela brincadeira de você tentar colocar um triângulo dentro do quadrado, a realidade se impõe, a realidade é essa. É lógico. Então, a gente tem que, com a realidade, a gente tem que trabalhar com a realidade. E eles estão aqui na cidade, tem os nossos empresários que vão lá, do que o empresário de Goiânia, porque é mais longe para ele ir do que para a gente ir.
Então aí tem essas discussões todas com a Saneago que liga, aí vai, era Enel, agora não sei quem mais atende o Energia lá Equatorial agora, a gente tem a Energia aqui. Então tem todas as questões. Se a gente tivesse um fórum, minimamente a gente pudesse constituir, por mais que lá na frente a gente consiga colocar uma lei, um arcabouço normativo mais robusto, aqui era importante a gente já constituir, a gente já chamaria a OAB Goiás aqui, a OAB todo mundo, e não sei se tem CODESE Goiás já. Tem, ele veio antes da gente, Goiânia. CODESE Goiânia. Mas eles já comporiam esse fórum com relação à cidade dinamizar, de Goiânia. Porque é uma questão que também a gente não pode fazer um planejamento, né, que a gente estava falando, só o DF e acabar aqui, né? Não, sendo que tem que afeta toda a população. E pelo que eu entendi, já nesse Expo RID já teve identificação de vários gargalos. Já. Né? Então, sim, nós já poderíamos com certeza. Iniciarmos para ver como é que a gente consegue eliminando esses gargalos para fomentar esse investimento do DF no entorno e vice-versa. Né? Nós recebemos Eu acredito até que dentro do próprio CODESE, a OAB é um dos mantenedores. Isso, ela é. Né, do CODESE. Então, eu acho que nós estamos num momento que a gente quer ver se dedica bastante esse ano para formular, fazer uma análise, uma avaliação desse documento aqui, né, do DF que a gente quer 2040. A gente provavelmente vai continuar em 2040, porque acha que é um cenário interessante para se trabalhar. Mas a gente quer fazer aqui uma avaliação, reavaliar algumas metas, algumas já foram até cumpridas, né? Ou reavaliar algumas que estão em andamento, e aí talvez a gente até fazer algumas propostas nesse sentido. De como nós poderíamos puxar também Goiás, né? É basicamente Goiás, porque são esses 12 municípios que estão mais vinculados, né? Estão mais, né, ligados a Brasília. Acho que mais com esse número. É Goiás, é basicamente Goiânia. Goiás é essa região de Goiás. Exato. Não, é super importante isso. A gente é cobrado, assim, enquanto comissão de infraestrutura, não só para fazer eventos e tal, mas para melhorar efetivamente a qualidade de vida da população. A gente está aqui para defender a sociedade. Então é super importante trazer esses problemas que a gente tem, falar, vamos sentar. Porque está tendo problema, a OAB, assim, é uma só, ela é dividida para facilitar a gestão, mas tem qualquer coisa, a OAB Goiás é super parceira nossa, a gente tem acesso direto, a gente traz eles aqui e negocia, etc. A gente amplia esse fórum, né? Porque essas 12, essa região, né, metropolitana, a gente pode falar isso porque a gente não é político e não vai invadir a competência de ninguém. Sim, a gente quer o planejamento e uma urbanização, né, que seja ordenada, sistematizada, não aleatória, para melhorar a qualidade de vida da população. Então é super importante. Alguém que mora em Padre Bernardo acessa aqui, quantas horas está gastando de ônibus? É isso que poderia estar com a família, poderia estar fazendo eventualmente outra atividade que não gastando tempo com transporte. E o importante aqui é que dessa conversa toda já surgiram algumas propostas concretas que com certeza vão colaborar para melhorar o dia a dia das pessoas, que é o nosso objetivo aqui na comissão. Com certeza. E até uma parte mais técnica. Como a Comissão de Infraestrutura ela trata vários assuntos, né, a gente sempre precisa de especialistas para falar sobre o mérito em si das questões. Né? Então a gente vai fazer um documento, eventualmente até em conjunto com vocês, a gente leva aqui para aprovação, né? A gente todo um rito aqui de governança dentro da OABDF, a gente tem que levar para a presidência, para o pleno, etc. Mas a gente tem que mostrar também e evoluir, né? O que eu falei, pode ser outras gestões aqui dentro da OAB que continuem isso, mas a gente tem que melhorar essa qualidade de vida, né? Porque para que vocês estão aqui? Para que você está fazendo se não for lá para melhorar? Porque um hospital não pode ser fiscalizado eventualmente pelo DF aqui, sendo que é da região de entorno. Eu sei que lá na ponta não vai ter um engenheiro, o projeto está comprometido, isso é desperdício de recurso público. É o governo do DF, o governo do Goiás. Não, cara, vamos sentar todo mundo aqui e fazer a melhor solução. Se o DF tem essa expertise já, porque já tem não sei quantos hospitais lá, vai ser o primeiro que vai atender. Se eu não fizer isso, ele vai vir aqui para o hospital. O sistema de saúde é único, ele vai frequentar aqui o hospital. Fora isso, olha o problema, que ele está 30 quilômetros aqui, 40 para vir para cá, para um hospital, sendo que a gente poderia ter ajudado. A gente vê isso muito naquela região sul.
Águas Lindas até eles acabaram um hospital agora, até. Mas lá na região de Valparaíso. Cidade Ocidental, né, pegando também um pouco, não tanto Lusiânia, que já é mais antigo, já tem mais infraestrutura, mas pelo menos essas em Valparaíso, o que a gente percebe muito ali, Novo Gama? Que a linha que divide Goiás do DF é uma linha imaginária, é uma linha que está no papel. Mas lá, quando você vai lá, é uma rodovia, é uma via que DF. Né? Só tem uma plaquinha você atravessa lá, né? a rua. Você atravessa a rua e está no Novo Gama, você atravessa a rua e está em Santa Maria. Né? E o Hospital de Santa Maria e do Gama, se você fizer um levantamento em termos de atendimento, grande parcela, grande, não é pequena não, é oriunda dessa região no entorno, mais de 40%. É o que você falou. A gente talvez poderia tratar os dados e falar, olha, a gente tem que fazer um consórcio. Por quê? Porque a gente já atende eles. Por que os médicos atendem e os engenheiros e arquitetos aqui não poderiam atendê-los, né? Já que os médicos aqui já atendem. Os médicos já atendem. Já fazem o dever de casa, porque é a população, é brasileiro que está lá. Não é, o cara é de Goiás e de Brasília, eu não vou atender, é brasileiro. Então os médicos nossos já estão atendendo, que são pagos pelo DF. Por que não os engenheiros e arquitetos também atendessem essa população e beneficiassem numa eventual construção de hospital, não é verdade? Conversando com o CREA e com o Cláudio lá, né? Com o pessoal Com certeza. Com certeza. OAB, DF, OAB Goiás, CAL e CREA Goiás e DF. A gente poderia até fazer um fórum, né, com todas essas instituições, que seria até mais fácil de fazer do que eventualmente sentar o governo federal, o governo de Goiás e o governo de Brasília. Né? Sempre foi a área técnica mais fácil que a política, né? Sem muito dúvida. Mais. Não tem dúvida. E daí a gente sugeriria uma proposta, né? Falar, olha, a gente já chamava o CONF, o Conselho Federal da OAB, o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, e já para levar para o governo federal. Você é muito bem-vindo, Lafetá, e principalmente que a gente é bem representado nessa comissão de infraestrutura da OAB, que ele é engenheiro e advogado, né? Então, ele sabe das duas coisas aí. E lá no CODES vocês são sempre muito ativos conosco e a gente pode estar trabalhando junto aí, em parceria. Nossa, muito Pessoal, bom. Eu tinha várias perguntas ainda, mas está acabando o tempo, a gente tem que acabar. O tempo era pouco, ele não acabou as perguntas, acabou o tempo. Olá, Petá, nós poderíamos... Eu achei que o tempo era muito, eu falei, vai sobrar tempo. A gente não passou nem da página 1, Gilberto, tem até a página 5 aqui de perguntas. Vai sobrar tempo. Ele falou, não, vai sobrar tempo não, sobrou nós pergunta. Nós elaboramos aí uma série de perguntas, mas isso vai ficar para o CODES e parte 2. CODES parte 2 aqui. Exatamente. Podcast 2 CODES. Exatamente. Mas nós poderíamos, se você concordar, Lafetá, passarmos a palavra a Evelise para as considerações finais, para o fechamento, e depois para a Tereza, para a gente já estar encaminhando para o final desse nosso bate-papo. Com certeza. Eu quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade. Como a gente colocou, é muito importante, né, nós pensarmos a nossa cidade, né, e podermos, né, contar com o apoio de outras entidades. Né. O CODES é uma coisa que eu acho que é muito importante, ele é apolítico. É uma das questões que a gente bate muito lá. Né. Tanto que se, por exemplo, nós temos algum membro que, por alguma razão legítima, né, queira ir mais para a área política, ele então tem que, durante aquele período, se desligar do CODES. Então, nós temos essa preocupação, por quê? Porque nós queremos, sim, ter aquela liberdade de podermos contribuir com aquilo que nós todos pensamos, né? E poder dar as informações de uma forma mais fidedigna daquilo que a sociedade pensa, né? E a gente vai se colocar à disposição, né, de quantas vezes for necessário a gente poder conversar sobre isso. É um assunto que gostamos bastante, né, Tereza? Né? E convoco a todos, né? O CODES, ele é formado, como a gente falou no início, por voluntários. Então, aquelas pessoas que, porventura, têm o interesse em contribuir com a cidade, de várias áreas, não é só de arquitetura e urbanismo, nem da área de saneamento. Nós temos lá a área de desenvolvimento econômico, temos a área da RID, temos a área de cultura criativa, turismo. Né? Então, nós temos várias câmaras lá dentro
Então, é só vocês nos contactarem. Nós temos o nosso site, né, Tereza, do CODES, DF, né, onde nós temos esse livro, essas informações todas, a plataforma mostrando cada uma das diretrizes que a gente trabalha, né? Então, a gente convida a quem tiver interesse, né, de contribuir, que nos procure. E, no mais, muito obrigada aí pela atenção de vocês e pelo convite. A gente que agradece. Tereza, com a palavra. Bom, novamente aqui quero agradecer imensamente, foi um bate-papo muito bom, eu achei que era muito tempo, eu falei, Gilberto, é muito tempo. Aí ele falou, não é muito tempo não, as perguntas, não conseguimos nem fazer todas as perguntas. Foi muito bom, foi bem descontraído, e o nosso CODES está aí, sabe, com a participação, eu vejo que em vários países o voluntariado é muito forte. Então, as pessoas querem trabalhar, querem ajudar. Eu fico parte do meu tempo nos Estados Unidos e trabalho de voluntária na escola particular da minha filha, e todo mundo fala, nossa, você paga lá, ainda trabalha como college advisor, é porque isso é extremamente gratificante. Você está podendo contribuir com aquele lugar onde está o seu filho, onde você está fazendo a diferença. E aqui também a gente acaba trabalhando dessa forma. Então, a gente convida realmente a população, a sociedade, o cidadão, que ele quiser ali trabalhar naquela cidade dele, seja Samambaia, onde for, Ceilândia, na administração, participar dessa Expo RID, que é extremamente interessante, é um trabalho maravilhoso, né, fazendo cidades inteligentes na área tecnológica. E esse trabalho é excepcional. Foi um trabalho assim que o CODES avançou muito. Então, a gente quer cidades mais justas, modernas e sustentáveis. É isso que a gente quer para o nosso DF, né? E que a gente possa seguir trabalhando com o Estado, em parceria, de mão dadas com o Estado, e em prol da sociedade, como bem mencionou o Lafetar. E estamos de porta aberta aí para quem quiser participar e também quiser ser mantenedor, porque a gente não tem recurso, né? E precisa. A OAB já participa lá, o CREA também, né? Então, quem quiser, nós estamos à disposição. Até nisso, esse voluntariado de ajudar a sociedade, no exterior o pessoal tem uma consciência maior com relação às universidades, né? Grandes universidades, você tem pessoas que voltam, constroem prédios e etc. E a nossa contribuição, às vezes, é muito pequenininha, dá para ajudar. Muito obrigada mais uma vez. Estamos aqui à disposição para trabalharmos juntos. E se quiserem fazer podcast 2, 3, 4, CODES, a gente está à disposição. Olha, Tereza, Eveline, foi uma satisfação muito grande como secretário-geral aqui da Comissão de Infraestrutura da OAB, né, termos como convidadas no nosso primeiro podcast. Chegamos em discussões riquíssimas, né, sobre a infraestrutura, o desenvolvimento do DF, e agradecemos imensamente a nossa querida engenheira civil, Tereza, e a nossa arquiteta e urbanista, Evelise, por compartilhar todo esse conhecimento, esse trabalho que o CODES vem fazendo em prol do desenvolvimento e do planejamento estratégico do Distrito Federal. Fica claro que, sem o planejamento estratégico, legislação, os empreendimentos de infraestruturas que são pilares para o futuro do DF e também da RID, do DF, isso, né, são extremamente importantes. Agradecemos aqui também os servidores da casa, né, que estão aqui nos acompanhando nesse podcast, com toda essa dedicação técnica, e a nossa Secretaria Geral das Comissões, que deu todo esse suporte, a Secretaria de Comunicação também aqui da Casa da OAB, e ao nosso presidente, Poli. E eu termino aqui, antes de passar a palavra para o nosso presidente da comissão, Lafetar, com a seguinte frase: infraestrutura e desenvolvimento sustentável são direitos. Com a palavra, o nosso presidente da comissão, doutor Lafetar, para suas palavras de encerramento aí, Lafetar. Obrigado, doutor Gilberto. Eu
Você já agradeceu todo mundo, né? Agora eu só vou reforçar o agradecimento à doutora Tereza, à doutora Ivelise. O secretário-geral fez o papel aqui. Já agradeceu, não esqueceu ninguém, os servidores da casa, o nosso presidente Paulo Maurício, o Poli, pela oportunidade, né, de sempre um tema tão importante. A nossa comissão queria vir aqui, só que o espaço é um pouquinho limitado, a gente fazer um próximo evento, porque não passamos da página 2, né, Gilberto? Tem até a página 5 de perguntas para esclarecer isso. Então, a Comissão de Infraestrutura não é composta só por um presidente e secretário-geral, existem mais membros, os advogados que quiserem fazer parte e o pessoal técnico, que também são os assistentes técnicos em relação à infraestrutura, podem fazer parte da comissão. É sempre muito importante isso, mas também a gente não só pensar em eventos, mas sim atendimento à população. O dia que for fazer um levantamento, que é super importante, em questões de infraestrutura, a gente vai participar, vocês nos chamem, a gente participa. Geralmente que a OAB faz isso até final de semana, a gente vai nos nossos carros, vai todos os membros da comissão para ajudar a planejar e efetivamente ajudar, porque tem horas que a gente é pressionado porque fica só no papel, em evento, mas e aí? Cadê o resultado? A gente precisa de um resultado mais efetivo. A dor daquele cidadão que está lá esquecido, eventualmente pelo um governo, seja estadual, federal ou eventualmente até municipal, da gente, como uma instituição como o CODES, uma instituição como a OAB, poder ir lá e ajudar, porque para ele é a maior dor do mundo. A gente está aqui no planejamento e vê, é só um pontinho, aqui é só um dado, mas não, para ele é a vida dele que está sendo diretamente impactada. Então, a gente está à disposição. Queria fechar aqui falando que o advogado que quiser fazer parte, o engenheiro ou arquiteto que quiser fazer parte da Comissão de Infraestrutura, as portas estão abertas. Agradecer mais uma vez Tereza, Ivelise, e convidá-las, né? Não é só agradecer, a gente tem que convidar aqui para um próximo evento que a gente faça um planejamento, seja ele maior, eventualmente uma palestra, algo, ou um eventual podcast, porque também tem a vantagem, porque só são 4 agendas aqui para compatibilizar. À medida que vai aumentando o evento, a compatibilização fica um pouquinho mais complexa. Mas é isso, pessoal. Obrigadão pela presença de todos e convido os advogados que estão nos assistindo, arquitetos e engenheiros, que façam parte da comissão. Muito obrigado. Obrigada. Vou deixar aqui